Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui para mais um encontro do nosso Conexão. Infelizmente, nós ainda não podemos nos reunir, de forma presencial. E eu sei que muitos irmãos não vem a hora disso acontecer, mas nós vamos confiar que Deus em breve há de nos dar esta bênção de podermos estar juntos nos nossos encontros de conexão de forma presencial. Enquanto esse dia não chega, nós vamos louvar a Deus pelo que Ele tem nos dado. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E vamos começar orando então, pedindo a Deus a bênção de Deus para a reflexão desta noite. Senhor, nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra e de estarmos juntos, Pai, ainda que de forma virtual, mas ao mesmo tempo conectados, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom com a nossa igreja, tem nutrido a nossa igreja com a Tua Palavra, tem nos instruído e nos guiado. E nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando sobre Ídolos do Coração. É uma nova revista que nós estamos trabalhando, uma revista da série Didaquê. E hoje nós vamos tentar entender melhor essa questão do ídolo. Existe uma confusão muito grande, principalmente no nosso país, em relação à idolatria. A gente tem um entendimento, muitas pessoas têm um entendimento incompleto, vamos dizer assim, sobre a idolatria. Então hoje nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais do ponto de vista bíblico, como que a Bíblia vê a idolatria, tá? Então nós estamos trabalhando ídolos do coração, é o tema da nossa reflexão desta noite. Então vamos começar com uma pergunta. O que você entende por idolatria? Coloque aí no chat aí para nós a sua resposta. O que você entende por idolatria? Certo? Enquanto você vai respondendo aí, queria mandar um abraço para todos os irmãos que estão chegando, os que já estão presentes. Deus abençoe. Compartilhe esse link com outras pessoas para que mais pessoas conheçam o conteúdo, pessoas que talvez estão afastadas do caminho do Senhor, que eles possam também participar, e serem abençoados. Nós sabemos que nesse período de pandemia, muita gente se afastou dos caminhos do Senhor, desanimou na fé. Então, assim, se você conhece alguém, mande esse link para essa pessoa, mande o vídeo, Depois vai ficar gravado aqui também no canal da nossa igreja, você pode assistir novamente, você pode compartilhar com outras pessoas, tá? Você que está chegando agora, nós estamos tratando do tema idolatria do coração. E a pergunta para nós nessa noite, para a gente discutir aqui, é o que você entende por idolatria? Qual o seu entendimento? Coloque aí no chat para nós. Vamos participar, vamos juntos, participar desse momento tão importante. E meu desejo é que você seja edificado nessa noite, que você possa crescer no conhecimento, na graça do Senhor, e que Deus nos livre, de toda a idolatria. Se existe uma coisa que é tão terrível nas Escrituras, e a gente vai ver em toda a Bíblia, é a idolatria, certo? Então, o que você entende por idolatria, certo? Bom, vamos para uma definição, então. Uma definição bem assim simples, tá? É uma primeira definição do que nós vamos ver. Idolatria: tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tomando o lugar que pertence a Deus. Então, o que é idolatria? Tudo aquilo que toma o nosso coração. Então, assim, no começo eu disse que, principalmente no Brasil, as pessoas têm uma ideia errada sobre idolatria, ou uma ideia incompleta. A gente sempre imaginou, principalmente o evangélico, idolatria, alguém se prostrando diante de uma estátua, adorando uma estátua, imagens de escultura, não é assim? Só que nós vamos ver na Bíblia que idolatria vai além disso.
Isso também envolve idolatria, mas a idolatria vai além de tudo isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence só a Deus, no nosso coração, tá? Uma outra definição, agora uma definição um pouquinho mais ampla, do Richard Case, né? Olha o que ele diz. Um ídolo é algo dentro da criação. Então, assim, o que é um ídolo? Normalmente é algo criado. É algo criado. Né? O ídolo é algo criado que é colocado de forma inflacionada, ou seja, você dá um valor maior a determinada situação, a determinado objeto, pessoa ou coisa, certo? Você dá um valor que ele não merece, um valor maior. Inflacionada a assumir o lugar de Deus. Todas as coisas podem se tornar potencialmente em ídolos. Tudo pode se tornar um ídolo, porque é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, né? Então, um ídolo pode ser um objeto físico, um carro pode ser um ídolo, né? Um celular pode ser um ídolo, um sapato pode ser um ídolo. Então, assim, um objeto físico, uma propriedade, uma casa, um rancho, né? Uma propriedade, uma pessoa, né? Um cônjuge, um filho, um pastor pode se tornar um ídolo, uma atividade, né? Uma atividade. Às vezes um esporte que a pessoa pratica pode se tornar um ídolo na vida dela, uma profissão, uma atividade que ela faz, uma regra. Uma regra pode ser também uma ideologia, uma coisa que ela acredita para a vida dela, pode se tornar um ídolo. Uma instituição, uma empresa que você trabalha, a instituição pode ser até mesmo uma igreja, né? Uma esperança, um prazer, um herói, né? Um prazer pode se tornar um ídolo, nós vamos ver isso lá na frente, nós vamos tratar com mais detalhes. Então tudo pode se tornar um ídolo, no coração da pessoa. Vamos ver aqui. Olha o que diz Ezequiel 14:3. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos onde? Em seus corações. Vejam que a ideia de idolatria na Bíblia é muito mais ampla. A gente, como eu disse, principalmente o evangélico brasileiro, sempre associou idolatria a uma estátua, que alguém constrói e se ajoelha diante da estátua. Não. O ídolo ele pode ser construído dentro do coração da pessoa. E, na verdade, primeiramente, o ídolo ele é construído dentro do coração. Tá? Então, ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem, né? Então, é uma questão que Deus está falando com o profeta Ezequiel. Então, os ídolos, eles são construídos dentro do coração da pessoa. Por isso que pode ser uma ideologia, né? Uma visão política. A gente está vendo muito isso, né? Idolatria em questões de ideologias políticas, né? Mas nós vamos entender melhor. Então, mais uma definição aqui sobre idolatria. Um ídolo é algo que você acredita que te dará. Agora, isso é importante. Se você puder anotar, isso anota, sabe? Pega um papel, você que gosta de fazer anotações aí. Olha essa definição. Um ídolo é algo que você acredita que te dará proteção, segurança e satisfação. Então, olha só. Um emprego pode se tornar um ídolo. Por quê? Você pode acreditar que através daquele emprego você estará protegido. Certo? É um emprego seguro, né? Tem empregos que são perigosos, né? Que existe um grau de perigo maior. Mas vamos imaginar que você consiga um emprego num lugar bem seguro, numa sala de escritório e tal. Certo? Então você entende que aquilo ali você estará protegido, a sua vida estará guardada. Segurança aqui é em relação ao futuro. Olha, o meu futuro está garantido por conta deste emprego. E satisfação. Quando eu tiver este emprego, eu estarei satisfeito. Então o ídolo ele promete isso.
proteção, segurança e satisfação, tá? Quando você vê o povo de Israel deixando Deus para adorar, por exemplo, Baal, é isso. Baal era o deus do trovão. Qual que era a ideia? Da chuva, né? E Astarote era a deusa da fertilidade. Então eles adoravam esses deuses com que propósito? Eles esperavam proteção, segurança e satisfação, realização, tá? Ainda ampliando a nossa definição, um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem um sentido e estarei seguro. Então é aquilo, né? Eu só serei feliz o dia em que eu tiver minha casa própria. Eu só serei feliz o dia em que eu me casar. Eu só serei feliz o dia em que eu tiver um filho. Eu só serei feliz o dia que eu tiver uma promoção no trabalho. Eu só serei feliz o dia que minha igreja crescer. No caso, pastor aqui. Pastores podem construir ídolos em seus corações. Eu só serei feliz o dia que eu for ordenado ao ministério. O ministério pode se tornar um ídolo, nós vamos ver isso. Então, o ídolo ele promete o quê? Realização, tá? Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Então assim, o ídolo ele promete segurança, proteção, satisfação, realização, sentido para a tua vida. E vamos imaginar que você consiga aquilo, né? Consiga, por exemplo, o emprego dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos. Mas vamos imaginar que, por algum motivo, você venha a perder isso na sua vida. E a gente sabe que nós estamos sujeitos a perder, né? Se a pessoa fez daquilo ali um ídolo, ela não vai encontrar sentido para continuar vivendo. Então nós vamos ver que, diante de algumas crises que já existiram no mundo, muitas pessoas se mataram. Tem a crise do café no Brasil, muitos fazendeiros tiraram a própria vida porque perderam o sentido. Eles tinham colocado toda a esperança deles ali no café e tal, e veio a crise do café e eles tiraram a própria vida. Em 2008 teve uma crise muito grande que começou lá nos Estados Unidos, muitas pessoas tiraram a própria vida, né? Então, diariamente a gente vê pessoas que tiram a própria vida porque um relacionamento amoroso não deu certo. O que é isso? A pessoa perdeu e ela acha difícil continuar vivendo. Então aquilo era um ídolo para ela. Agora, o crente, não é que ele não fique triste. Ele vai ficar triste, mas tem uma diferença entre o pesar e o desespero, tá? Entre a tristeza e o desespero. Então, o crente, quando ele perde algo importante, pode ser um emprego, um casamento, pode até ser um cachorrinho, por exemplo, né? Um animal de estimação. Ele vai ficar triste. Mas, se aquilo não é um ídolo na vida dele, ele não vai entrar em desespero. É diferente, tá? O crente se entristece, mas ele não entra em desespero. Porque o maior sentido da vida dele não está nessas coisas, está em Cristo. O maior tesouro dele é Cristo. E se Cristo é o maior tesouro dele, nada pode tirar a alegria do coração dele, o sentido da vida, tá? Então, perceberam essa diferença? Tristeza e desespero. Desespero é quando é idolatria. Tristeza é o curso normal da vida e todos nós vamos nos entristecer com perdas, com situações difíceis. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, do seu amigo, tá? Bom, vamos ver aqui um pouco mais agora, de perto, como que é essa questão da idolatria na Bíblia, né? Êxodo 32:1. Olha só. E aqui vocês vão perceber o quê? Que normalmente a idolatria está relacionada à ansiedade, tá? Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, Moisés ficou 40 dias no monte Sinai, e ele estava ali numa audiência, numa reunião com Deus. Olha o que aconteceu.
reuniu-se ao redor de Arão e disse, o povo, né? Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então o povo está ansioso, eles querem logo que Moisés esteja presente. E o que eles deveriam fazer enquanto Moisés não desce? Eles deveriam confiar em Deus e esperar. No momento certo, Deus iria preparar para eles. Tá? Arão respondeu, tirem suas argolas de ouro, Êxodo 32, 2 e 3, né? Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Verso 4, ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, me dá até uma tristeza. Que traição foi essa, né, com Deus? Deus, se você conhece a história, você sabe que Deus tirou o povo de Israel do Egito, com mão forte, com mão poderosa. Enviou as 10 pragas, abriu o mar vermelho, matou todos os inimigos de Deus afogados ali no mar. E Deus tem sustentado o povo agora no deserto. E olha o que o povo faz. Olha como o povo retribuiu. Se prostraram diante de um bezerro de ouro e falaram, tá aí o Deus que nos tirou do Egito. Infelizmente isso é idolatria, né? Você dá o valor que é devido a Deus, a outra coisa, tá? Lembram que eu falei para vocês que a idolatria está relacionada à ansiedade? Olha esse texto, Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem. Em algumas traduções diz assim, não andem ansiosos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento de quem? Dos pagãos, os que adoram vários deuses. Mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. A ansiedade é um tipo de idolatria. O que é ansiedade? Primeiro, eu só me sinto seguro se eu souber que tudo está certo para o meu amanhã. O emprego, o casamento, os filhos. Então, olha onde está a segurança. E como a vida é muito incerta, o que acontece com as pessoas? Elas ficam ansiosas. Então, assim, a idolatria aqui é na segurança de que as coisas estejam tudo de acordo com o que elas imaginam que devem ser. Certo? Só que Jesus ele está dizendo o que nesse texto? Quem age desta forma são os idólatras. São os pagãos que agem assim. Não o povo de Deus. O povo de Deus confia em Deus. Ele não confia na bolsa de valores. Ele não confia nos políticos, na situação econômica do país. Então, quando uma pessoa fica muito preocupada com a situação econômica, ela pode estar agindo como um pagão. Quando uma pessoa fica muito preocupada com o futuro, ela pode estar agindo como um pagão. E isso é idolatria, é não confiar em Deus. É não acreditar que Deus está cuidando do povo. Por que o povo fez o bezerro de ouro? Eles não confiaram que Deus estava no controle, que Moisés iria descer no momento certo do monte. Certo? E um dado interessante, o Brasil é um dos países com o maior índice de ansiedade do mundo. É claro, existe um tipo de ansiedade que ela é mais física do que espiritual e emocional, mas nós temos que tomar cuidado. O que nos preocupa? O que está te preocupando tanto ao ponto de tirar a sua confiança em Deus? Qual que é a tua preocupação? Nós estamos vivendo um momento agora difícil por conta da pandemia e tal, e muita gente está preocupada com o futuro, preocupada
com a própria vida, com medo, né? Um medo excessivo, né? Existe um medo assim, normal, dentro dos limites ali, mas quando é um medo excessivo, ao ponto de não acreditar que Deus está no controle de tudo isso que nós estamos vivendo, inclusive da sua própria vida, isso é idolatria, tá? Ansiedade, o que quer dizer? Torno-me ansioso na medida em que idolatro valores finitos, certo? Então, quando eu idolatro valores finitos. Então, aqui eu vou trabalhar de modo geral, porque isso aqui depois vai ser trabalhado ponto a ponto, né, nos nossos próximos encontros de conexão. Por exemplo, a idolatria do corpo. Eu torno-me frágil e ansioso quando percebo que ele não tem mais aquela estrutura bonita. Então, tem muitas pessoas que colocaram toda a esperança na beleza física. Colocaram o sentido da vida na beleza física. E quando o corpo começa a envelhecer, que é o curso natural da vida, o que acontece com essas pessoas? Elas começam a entrar em desespero. Lembram que eu falei para vocês a diferença de tristeza e desespero? Né? Então muitas pessoas colocaram a esperança no corpo, né? E quando o corpo começa a mudar, a envelhecer, e isso pode acontecer no curso natural da vida, com o envelhecimento, mas pode acontecer também por uma questão de acidente, né? Às vezes uma cicatriz, uma deformidade pode acontecer no nosso corpo por conta de um acidente, e aí? Né? Eu conheço uma pessoa que sofreu um acidente e ficou paralítica, ficou numa cadeira de roda, e nem por isso ela perdeu a fé, perdeu a esperança em Deus, né? Uma pessoa jovem. E aí, como é que faz? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a idolatria do corpo. E o Brasil hoje está entre os 3 maiores países do mundo em número de plásticas estéticas, sabe? Ah, eu não gostei do meu nariz, vou mudar. Não gostei do meu olho, vou mudar. Ah, minha bochecha tá muito, né? E a gente tem visto várias vezes aí na televisão pessoas que acabam até morrendo por conta de uma cirurgia estética. Vai fazer uma lipoaspiração, morre. Então isso é muito sério, né? E quando eu estou insatisfeito com o meu corpo, também é uma insatisfação às vezes com o próprio Deus, que me fez assim. Então a gente tem que sondar o nosso coração e tomar muito cuidado, tá? A idolatria do sucesso, por exemplo, né? A pessoa fica ansiosa para se dar bem logo na vida, para crescer. O desespero de quando eu vou estar em evidência, quando eu terei a promoção no meu trabalho, ali no emprego, e a pessoa quer muito ser bem sucedida. Isso tem acontecido muito entre os jovens, na área dos esportes. A gente sabe muitos meninos idolatrando o sucesso no futebol, né? Em outros esportes também, né? Nós temos visto hoje, por conta da internet, os influencers. Ah, todo mundo quer ser famoso agora, né? Através do Instagram, do YouTube. Então tem que tomar cuidado, né? Ah, eu serei feliz se isso acontecer comigo. Isso dará sentido à minha vida se eu alcançar isso, o topo do sucesso. E a gente sabe que muitos crentes vão morrer até anônimos, certo? Pessoas que a gente sabe que nunca terão o sucesso de acordo com o padrão deste mundo. Outro perigo, a idolatria do dinheiro. Não consigo pensar na ideia de viver sem ele. Então, se você é uma pessoa que não consegue pensar na ideia de viver sem o dinheiro, é bem provável que o dinheiro se tornou um ídolo para você. O amor ao dinheiro, né? O dinheiro ele pode se tornar um deus se a pessoa colocar toda a segurança nela, no dinheiro, né? E é interessante a idolatria do dinheiro, ela pende para 2 situações, né? A avareza, a pessoa se torna mesquinha muitas vezes, e às vezes ela se torna uma pessoa esbanjadora, que gasta assim com coisas fúteis e banais, e está sempre consumindo porque
aquilo ali satisfaz ela se sente feliz gastando e comprando mais e mais e mais, e compra coisas que nem precisa, compra coisas para impressionar pessoas que ela nem conhece, né? Então, o dinheiro ele vai muito nesses dois extremos. Algumas pessoas acabam tendo uma vida bem regrada, e não é porque né, uma questão de controle, de administração, não, porque ela quer guardar o dinheiro ali, porque ela tem medo do futuro. Então a família dela assim até come mal às vezes por conta desse medo que a pessoa tem em relação ao futuro. Então é uma idolatria também ao dinheiro. E a gente vai ver que a idolatria ao dinheiro ela tem várias raízes, ela vai se ramificando em várias situações, tá? É só a ponta do iceberg. Glutonaria. Esse aqui é um problema muito sério, né? Transforma a comida em sua obsessão. Na época do Império Romano, as pessoas tinham pias vomitórias, né? Eles passavam pena, sabe, pena de pássaro, assim, de um pássaro, pegavam a pena e passavam na garganta para provocar o vômito. E eles vomitavam e voltavam a comer mais. Olha que absurdo. Então a glutonaria, ela pode ser e eu acredito que é uma dos grandes ídolos dos nossos dias, sabe? Aquela obsessão pela comida, por comer além do que precisa. Tem até um ditado que é muito feio, sabe? Não repita isso. Ai, crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza. Existe algo aí por trás disso aí, é verdade, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes a comida como uma compensação para outras questões, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A luxúria, uma outra idolatria, nos faz depender do sexo e pornografia. Então, luxúria está relacionada a essa questão mais sexual, né, da pornografia. E hoje a gente sabe que a pornografia ela é viciante, as pessoas passam a querer doses cada vez mais fortes. Então, e é interessante o vício da pornografia, qual que é a mensagem, o que está por trás do vício da pornografia? A pessoa ela busca o prazer, na verdade ela não acredita que Deus é capaz de dar prazer a ela, então ela busca o prazer na pornografia, na imoralidade sexual, no sexo, de forma errada, contrária aos padrões bíblicos, porque lá no fundo ela está dizendo, ela não confia que Deus é suficiente para dar alegria e prazer para ela. Então a pornografia, as drogas, a comida, é tudo isso. É a pessoa não confiar que Deus é suficiente para dar prazer a ela, né? O jovem solteiro ainda que parte para pornografia, ou até mesmo o homem casado, a mulher casada que parte para pornografia. O que ele está dizendo com isso? Que Deus não é suficiente para me dar prazer. Então eu vou buscar o prazer em outras fontes. Isso é idolatria, tá? O trabalho pode se tornar um ídolo se o perseguimos de uma forma que ignoramos as responsabilidades espirituais. Eu vou dizer uma coisa, as pessoas elas têm trabalhado muito nos nossos dias, e às vezes até de forma excessiva, por conta da idolatria, a idolatria da segurança, de querer garantir um futuro melhor, né, para a família, para si mesmo, ou para alcançar o sucesso dentro da empresa. E às vezes o trabalho tem destruído famílias inteiras. O trabalho tem minado até mesmo o relacionamento da pessoa com Deus. Você veja, o trabalho é uma bênção. O trabalho foi dado lá no Éden, na criação. Deus deu o trabalho para os nossos primeiros pais antes da queda. Eles tinham que dar nomes aos animais, eles tinham que guardar e cultivar o jardim. O trabalho é uma bênção. Jesus disse, eu trabalho e o meu pai trabalha até hoje. Mas a idolatria pega até mesmo coisas boas e transforma em ídolos, né? Se o trabalho está atrapalhando a sua vida devocional, está te tirando do culto, né? Quando alguém vem me perguntar assim, pastor, eu estou pensando aí, né? Surgiu uma proposta de emprego tal, só que eu vou trabalhar no domingo no horário de culto. Eu tenho muita dificuldade com isso, muita dificuldade, tá? É algo assim que não entra na minha cabeça ainda. Se eu estiver errado, Deus vai me mostrar, mas
é algo assim extremamente terrível para mim. Quando a pessoa troca o domingo, com exceções, né, dos médicos, dos bombeiros, enfermeiros, que são atividades que exigem isso mesmo, né? Mas um trabalho que tira a pessoa do culto, do momento de culto, isso é muito sério. Então tem que tomar cuidado. Por que você às vezes está entrando nesse tipo de trabalho que exige uma carga excessiva, muitas horas extras? Por que tudo isso? Está destruindo às vezes a sua família. Então tem que tomar muito cuidado. O trabalho pode se tornar um ídolo. A família pode se tornar um ídolo, né? Mesmo sendo uma instituição divina, pode se tornar um ídolo. Como eu disse para vocês, a idolatria, ela é terrível. Muitas vezes você pega coisas que são legítimas, coisas que são boas, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, e faz dessas coisas um ídolo. Então, se a família é a tua segurança, se você vive e só respira a família, então isso pode estar se tornando um ídolo na tua vida. Eu vou dar um exemplo aqui de idolatria quando envolve a família, ou um filho, por exemplo. O que deve estar acima de tudo em nossas vidas? Deus e a sua palavra, né? Então a palavra de Deus deve estar acima de tudo em nossa vida. Então, acima do nosso cônjuge, acima dos nossos filhos, quem tem filhos, acima dos nossos pais, a palavra de Deus está acima. O próprio Jesus disse: quem não me amar mais do que pai, mãe, filhos, não pode nem ser meu discípulo. Já começa por aí. Quando que um filho, por exemplo, se torna idolatria? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando um filho desobedece à palavra de Deus, e aí você é o pai, você está, diante dessa situação, e em vez de você corrigir o filho, e ficar do lado da palavra de Deus, você acaba protegendo o filho e não corrigindo o filho e até fazendo vistas grossas diante do que ele está fazendo. Ou seja, o que o teu filho está fazendo é contrário à palavra de Deus, e ao invés de você ficar do lado de Deus e da palavra de Deus, você fica do lado do filho. E é muito sutil isso acontece muito, nos lares evangélicos aí do nosso país. O mesmo em relação ao cônjuge. O cônjuge está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, e às vezes você idolatra tanto o seu cônjuge que você acaba protegendo ou fazendo vistas grossas, não corrige com amor. A Bíblia diz que nós devemos corrigir com amor, dizer: não concordo com isso, isso está errado, isso é pecado. Tá? Se é um filho, a correção tem que ser ainda mais firme, proibir, tirar o que tem que ser tirado, proibir o que tem que ser proibido, disciplinar. Então, assim, quando você não disciplina, você não corrige, você não expõe a palavra de Deus, assim, você está idolatrando alguém da sua família, tá? Isso é muito sério. O bem-estar pode se tornar um ídolo. É um desejo legítimo. O que é o bem-estar, dormir numa boa cama não é errado, não é pecado. Querer ter um bom colchão para dormir, um bom travesseiro, um carro que te leve aonde você precisa e que seja confortável, não é pecado. Mas quando que isso se torna um ídolo? Quando nos desestabilizamos por causa de nosso conforto, tá? Quando, ao perder algum tipo de conforto, a gente fica desestabilizado. Como eu disse lá no início, alguns empresários chegaram a tirar a própria vida porque perderam dinheiro. Às vezes perdeu uma posição numa empresa. Então, pense em Jó, por exemplo. Jó perdeu todos os seus bens, toda a sua família, com exceção da esposa, todos os seus filhos e toda a sua saúde. Ele era um homem muito rico e da noite para o dia ele perdeu tudo. Então, nós estamos sujeitos a isso. Às vezes você está num padrão de vida e você tem que baixar este padrão. Tem pessoas que perdem a fé. Eu não vou mais na igreja,
eu não quero mais saber de Deus, né? Desanimam na fé por conta de perder o conforto. Então o conforto pode se tornar um ídolo, tá? Existe um processo na idolatria. Então eu vou mostrar agora esse processo. Nós já estamos caminhando para o final, tá? Como que é esse processo? Para nós entendermos e ficarmos assim atentos, porque isso pode acontecer com a gente. Olha só. Qual que é o primeiro ponto do processo da idolatria? Como que ela começa em nosso coração? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A palavra suprimir aqui é a ideia de afogar. Então, sabe quando você pega... você está numa piscina brincando com uma bola e você tenta enfiar a bola assim dentro da piscina, né? Então é mais ou menos essa a ideia. É você afogar. Então, existe uma verdade, a verdade bíblica. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o sexo, como que ele deve ser. O sexo bíblico, ele deve ser praticado entre o homem e uma mulher, somente dentro do ambiente de casamento e com fidelidade apenas entre o casal, tá? Então o sexo antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento é pecado, é o adultério. E o sexo com pessoas do mesmo sexo. Mas o que a pessoa faz? Se isso é um ídolo na vida dela, ela pega esta verdade bíblica e afoga. Ela começa a criar malabarismos para para não se submeter a esta verdade. Então, para não se submeter a esta verdade, ela afoga a verdade. E olha o que o texto diz. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que o quê? Que afogam a verdade, que suprimem a verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que eu sei que algo está se tornando um ídolo na minha vida? Sabe quando existe uma situação assim na igreja e a gente não concorda e a gente começa a achar caminhos para apoiar o nosso comportamento? Né? Então, algumas pessoas, o que elas fazem? Elas mudam até de igreja. Eu vou para uma igreja que pensa como eu penso. Né? Então ela começa a encontrar uma igreja mais liberal. Ela vai procurar ouvir um pastor mais liberal. Porque, na verdade, ela quer ter aquele estilo de vida mais do que se submeter. E hoje você vai encontrar liberdade para todo tipo de prática pecaminosa. Com apoio bíblico ainda. Distorcido, é claro, mas com apoio bíblico. Você vai encontrar. Certo? Então, isso é um perigo. Toma cuidado. A ira de Deus se revela contra isso. Então, o primeiro ponto no processo da idolatria é isso. É não concordar com a verdade de Deus. E tentar sufocar a verdade de Deus. E aí, os dois próximos pontos, quais são? Olha lá, Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus. Trocaram a verdade de Deus. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. É aquilo que eu falei no ponto anterior. Desse modo, adoraram. É aí que começa a idolatria. Então você se prostra diante daquilo, você começa a adorar aquilo, venerar aquilo. Você quer aquilo a qualquer custo. Então adoraram e serviram, você se torna um servo. E a palavra servo aqui no grego é escravo. Então, olha só, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, desse modo, adoraram e serviram. Então, são 3 estágios na idolatria. Primeiro, eu pego a verdade e sufoco ela. Segundo, eu passo a adorar aquilo que eu tanto estou desejando. E terceiro, eu me torno um escravo daquilo. Então, se o trabalho é o seu ídolo, você vai arrumar um jeito de apoiar aquele estilo de vida que você está vivendo,
por conta do trabalho, você vai arrumar justificativas, mesmo que sejam contrárias à palavra de Deus. Depois você começa a adorar aquilo ali, o trabalho, e aí você se torna um escravo do trabalho. Isso vale para o dinheiro, para o sexo, para tudo aquilo que a gente já viu, tá? Esse mesmo processo sufoca a verdade, se torna um adorador e um escravo. Então vamos pensar na pessoa que venera o corpo, né? Então ela começa a achar, não, porque nós temos que cuidar bem do corpo, que é templo do Espírito Santo. Então ela acha brechas ali, ela distorce a palavra de Deus porque ela quer fazer do corpo um ídolo. E aí ela começa a venerar o próprio corpo. E se algo não está de acordo, ela vai lá e começa a fazer de tudo para mudar aquilo. E aí a pessoa se torna escrava. Escrava da estética. Faz uma plástica, não tá bom, daí faz 2, 3, 4, 10, 20 plásticas e vive em função da academia. Olha, eu fico pensando assim, se algumas pessoas que se dedicam tanto assim na academia fosse assim na oração, nós teríamos um avivamento no país, né? Porque olha o tanto de academias que abriram no país. E eu não sou contra a academia, né? Eu acredito que o exercício físico ele é importante, mas não é o mais importante. A piedade é mais importante que o exercício físico. Isso está na Bíblia, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Então a pessoa sufoca a verdade de Deus, ela tenta arrumar um subterfúgio ali, ela distorce a verdade de Deus para apoiar a prática dela pecaminosa. Aí ela se torna adoradora e ela se torna escrava daquilo. Então, conclusão. Para lutar contra um inimigo tão astuto, precisamos construir uma liturgia dos nossos afetos para Deus, o único merecedor de nossa adoração. Como fazer isso? A Bíblia vai dizer o seguinte, que você se torna aquilo que você adora. Então assim, se você pensa demais no trabalho, você começa a se tornar aquilo. Você se torna o trabalho. Você respira, você só fala naquilo, né? Se a sua idolatria é o corpo, você se torna aquilo, né? Se a sua idolatria é o sexo, você se torna aquilo. Então, o que a Bíblia diz? Aquilo que mais ocupar a nossa mente, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos desejos, os nossos afetos, as nossas conversas, aquilo que mais ocupar a nossa vida será o nosso Deus. Então, por isso que no Salmo 1, eu não coloquei aqui no slide, o que diz lá sobre o bem-aventurado? Ele é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos. E esse enchei-vos é com cânticos, é com comunhão, é com oração, é com leitura. Certo? Como que você combate um ídolo? O ídolo ele exige o que de você? Ele exige tempo, dedicação. Se o ídolo é o trabalho, ele vai exigir de você a tua vida, a tua saúde, o teu sangue, né? E se Deus é o teu Deus, se Cristo é o teu Senhor, então você tem que se dedicar a Ele, o seu tempo, a sua devoção, o seu coração, os seus pensamentos, né? Então é assim que se combate um ídolo, é adorando a Cristo, ao invés de adorar o trabalho, o sexo, o dinheiro. É dessa forma, tá? Mas nós vamos ver que existem outras formas de combater. Normalmente você combate um ídolo como? Destruindo ele. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Não é assim que diz a Bíblia? Como que você destrói um ídolo? Por exemplo, se o teu ídolo é o dinheiro, como que você destrói esse ídolo? Qual que é o oposto da ganância? É a generosidade. Né? Você quer saber se você não é um idólatra do dinheiro? Veja como que você lida com o dinheiro, se você é uma pessoa generosa. Se você não é generoso, se você é mesquinho, então você é um idólatra. Como é que nós combatemos o ídolo do sexo? Do sexo? Com o oposto, com castidade, com santidade. Né? Se você é casado, com fidelidade ao cônjuge. É assim. Perceberam?
Então, assim, como que eu combato um ídolo? Sempre com o oposto e sempre enchendo a minha mente e o meu coração com as verdades de Deus, tá? Agora, se você só pensa numa coisa, aquilo ali vai se tornar o ídolo, o teu ídolo, tá? E você se torna escravo daquilo. Então, olha lá, como que a gente faz? Desmascarando os ídolos. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou, moeu até virar pó. Quando Moisés desce do Monte Sinai, foi isso que ele fez. Como que você vence um ídolo? Destruindo ele. Não dá para brincar. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. E ali Jesus não está falando literalmente, mas ele está dizendo o seguinte: faça o que for necessário. Se o teu problema é um vício, sabe, a pessoa tem problema com vício. Não passe em lugares que te faz lembrar. Não olhe coisas que te despertam aquele vício. Não fale sobre coisas que despertam o vício em você, né? Se o seu problema é o dinheiro, haja com generosidade, destrua o ídolo, certo? Se o teu problema é a questão do sexo, tem pessoas que nem televisão podem ter. Se o problema dessa pessoa é a pornografia, ela não pode ter smartphone, ela não pode ter redes sociais. Ué, tem que ser radical. É isso que Jesus está dizendo. Se o teu olho te faz pecar, corte-o. O problema da pessoa é o vício com a bebida, ela não pode entrar num bar, não pode ir em festas onde há bebida, conversar, assistir cenas. Tem que ser radical, né? A pessoa que tem problema com sexo, a mesma coisa, né? Hoje, praticamente, irmãos, 98% do que passa hoje na televisão não dá para um crente assistir. Não dá. Tem muita sensualidade exposta ali, né? Filhinhos, guardem-se dos ídolos, 1 João 5,21, e regozijando na graça e na obra de Jesus. Como que a gente combate o ídolo? O ídolo promete o quê? Alegria, proteção, segurança, e na verdade, ele vai roubar tudo isso, ele vai sugar a pessoa. Então nós temos que nos alegrar em Cristo e no que Cristo fez por nós. Eu quero muito uma promoção no meu emprego, mas olha, se isso não acontecer, eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu tenho Jesus Cristo. Eu quero muito me casar, talvez seja o teu caso, né? Talvez o teu sonho é um casamento. E é legítimo ter esse desejo, não é errado. Mas isso não pode ser a tua maior fonte de alegria. Se isso não acontecer, você deve continuar feliz porque você tem Cristo. Entendeu? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Filipenses 4:4. E se eu perder alguma coisa daquilo que Deus já me deu, vai ser difícil? Eu posso me entristecer dependendo do que eu perder, me entristecer muito, mas jamais entrar em desespero, porque eu tenho Cristo. Eu tenho a esperança de que Ele está voltando para me buscar, e Ele tem um lugar preparado para o seu povo, a Nova Jerusalém, um lugar de felicidade e prazeres eternos. Olha o que diz esse texto, Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, mesmo diante de todas essas perdas, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Cristo é o teu Senhor, Cristo é o maior deleite da tua alma, é o maior tesouro da tua vida. Então, confie nele, que a tua esperança esteja somente nele e que a tua maior alegria seja somente ele. A maior alegria da sua vida deve ser Cristo, a maior esperança da tua vida deve ser Cristo e a maior proteção da tua vida deve ser Cristo. Deus abençoe. Vamos orar pedindo para que Deus nos livre de toda e qualquer idolatria. Senhor, nós te louvamos por mais este encontro. Pedimos que o Senhor nos dê graça para confiarmos somente em Cristo,
para que a nossa maior alegria seja Cristo e para que a nossa esperança esteja somente em Cristo. E ainda que nós soframos com algumas perdas durante a nossa vida, Pai, nada disso também roube a nossa alegria. Como Abacuque disse, mesmo assim, que nós venhamos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Essa é a nossa oração, Pai, e que estas palavras se tornem verdades em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Então, Deus abençoe, que Deus dê um restante de semana abençoado para você, para a tua família, que Deus proteja a tua vida e se você estiver desanimado, que Deus te dê ânimo, te fortaleça, que Deus te livre das tentações, do pecado, em nome de Jesus. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Em nome de Jesus, um abraço a todos.